Olha, dentro dessas manchetes aí, eu gostaria de colocar esse assunto já em destaque. Porque ontem eu vi aqui pelo menos umas 10 ou 12 manifestações do pessoal do Jardim Marivan, que estava sem médico já há algum tempo. E depois começaram a chegar manifestações de outros postos de saúde também dizendo: Madalena, os médicos que estavam aqui desapareceram, não tem médico mais, rapaz. Estou vendo aqui uma situação de pânico. E levantamos o assunto ontem, e exatamente essa primeira manchete que o Fernando destacou, e está com ele a matéria, né, Fernando? Postos de saúde perdem médicos, medida do Ministério do Trabalho causa impacto preocupante no setor. Ô, Fernando, me conte, por favor, a história, o que está acontecendo e o que a Prefeitura Municipal de Araraquara vai fazer diante desse quadro, que é realmente alguma coisa impactante. Você tem os detalhes por aí? Vai lá. Muito bem, por conta de uma decisão da Justiça do Trabalho provocada pelo Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura de Araraquara foi obrigada a afastar os profissionais da área médica com mais de 60 anos. Essa medida está causando a desorganização do sistema público de saúde, uma vez que uma decisão anterior, os afastamentos atingiram os profissionais da linha de frente no combate à Covid-19. A decisão atinge os profissionais da área médica da saúde básica que não estão expostos aos riscos de contaminação. Para a Secretaria de Saúde, o momento é grave, já que o setor está diante de uma pandemia, o que dificulta a contratação de profissionais da área médica para a reposição, já que eles estão aí muito disputados em municípios do estado e do Brasil. Até agora, 7 unidades de saúde estão enfrentando o problema, foram atingidas, podendo ter mais afastamentos ainda pela frente. O problema é repor médicos no meio da pandemia. Existem médicos que não querem se afastar, mas estão sendo obrigados, afirma em nota a Secretaria da Saúde. Olha só, Luiz Antônio, veja só, Fernando, que impasse, né? Quer dizer, o Ministério Público vem e diz: olha, médicos e enfermeiros acima de 60 anos não podem trabalhar, então são obrigados a serem afastados. A Prefeitura, por sua vez, diz que não tem médico na praça para ser contratado. Você já tentou fazer aí contratações, até de uma forma emergencial, não conseguiu porque não tem médico disponível para poder fazer aí o atendimento. Então nós estamos diante daquela história que vira e mexe a gente está contando aqui: se picar o bicho come, se correr o bicho estraçalha. Então, sinceramente, nos parece que é uma situação realmente de difícil contorno, né? E a população acaba sofrendo as consequências. E agora, mais, né, tem médicos com 60 anos que dizem: não, eu estou perfeitamente bem de saúde, eu não sou um moleque qualquer, eu conheço medicina, tal, eu tenho certeza que eu saberei me proteger, tá certo? Eu não vou me expor ao perigo, quero continuar trabalhando, e mesmo assim não pode, porque o Ministério Público está dizendo que se a Prefeitura desobedecer, tem multa diária. Então, Luiz Antônio, Fernando, a gente pergunta: e aí, como é que vai ser a saída frente a esse problema? É com vocês aí. A Prefeitura se pronunciou, né, nesse contexto que você coloca, Madalena, dizendo que está gerando essa decisão uma desorganização do sistema público de saúde, né? Os profissionais da linha de frente já haviam sido afastados, mas agora a decisão atinge os profissionais da área médica da saúde básica que não estão expostos aos riscos de contaminação, porque estão na unidade básica, né, no dia a dia, não exatamente, por exemplo, dentro de uma UPA que presta serviço, né, nesse caso. Então, o município sentiu o baque, né, Madalena? Agora se percebe que as instituições, isso é ruim, né, estão reagindo às pressões, que ora são importantes e ora mais tumultuam o ambiente, porque, por exemplo, houve um pedido no início da pandemia para que a Justiça analisasse esse afastamento. Naquele momento, a Justiça disse: olha, não há necessidade de afastamento sumário de todos que estão nessa faixa etária e podem ser grupo de risco. A partir do momento em que houve a morte do servidor do SAMU, aí houve uma nova movimentação e aí sim se determinou o afastamento. Então me parece que os critérios não são muito bem claros, porque a decisão lá atrás
foi pelo não afastamento e agora é pelo afastamento, sabe? Qual que é o tipo de pressão que ora funciona e ora não funciona? Eu não vou dizer aqui que a Justiça do Trabalho está equivocada nessa decisão, mas por que não tomou isso lá atrás? Para que houvesse tempo para que, de fato, o serviço de saúde se equilibrasse, se reorganizasse. Então, por que duas posições num período de 2 meses e nesse intervalo uma morte acontecendo? Então fica difícil realmente a gente compreender que a justiça funciona hoje sob pressão e não sob critérios. O que está acontecendo, Luiz Antônio Fernando, que é a nossa preocupação, que os postos de saúde estão sem médico. No Marivan faz uma semana que não tem médico. Agora, ontem, já vários postos de saúde, são 7 na cidade, estão sem médico. E aí, como é que faz? Né? De fato, o assunto é grave, Madá, e fica aqui então registrada a situação.